Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem, que tenham uma excelente semana, que estejam em casa cuidando da saúde de vocês e estudando, que também é importante. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 de língua inglesa, Conditional Sentences. Vamos ver as orações condicionais. Então vamos lá. Bom, eu quero que você preste atenção. A primeira dica para falarmos sobre a oração condicional é entendermos que temos orações que vão expressar situações diferentes. A estrutura dessas orações, quando eu falo estruturas, é o tempo verbal que cada uma delas vai pedir. E aí nós temos que estar atentos para usarmos esses tempos verbais de acordo com a oração condicional que nós tivermos. Então vamos lá, ó. Preste atenção. A oração condicional if clause expressa uma condição e vem sempre ligada a uma oração principal, main clause, tá certo? Então, a oração condicional é aquela iniciada por if, certo? Então, olha ali, coloquei um exemplo para você, ó. If clause. If it is sunny, I will go to the beach. Você percebe que eu destaquei ali o tempo verbal. Tá certo? Então, na primeira oração ali nós temos simple present, na segunda nós temos simple future, ok? Então, como eu disse, fique atento ao tempo verbal que nós vamos usar. Agora vamos falar sobre outras estruturas. Ó, cada uma dessas orações, ela vai ter um nome. Nós vamos começar pela zero conditional, tá certo? Então, preste atenção ali, ó. Metals expand if you hit them. Olha, na zero conditional, eu vou ter na oração principal, simple present. E na oração condicional, também simple present. Você vai perceber que todas as vezes que nós tivermos uma zero conditional, o tempo verbal será o mesmo nas duas orações. Que tempo verbal é esse? Simple present. E aí você precisa ficar atento àquelas indicações do simple present. He, she e it, ok? Bom, nós temos também a first conditional. Quando nós temos a first conditional, você vai perceber aí agora que a estrutura muda. Olha a oração condicional e a oração principal. Agora os tempos verbais são diferentes. Olha só. If I have the money, I will buy a car. Na oração condicional, simple present. E na oração principal, simple future. Tá certo? Porque agora eu tenho first conditional. Bom, agora vamos falar sobre um outro tipo de oração, a second conditional. Eu vou ter o passado simples mais condicional simples. Olha ali. Oração condicional. If I had the money, oração principal, I would buy a car. Então você percebe que na oração condicional, simple past. E na oração principal, ó, eu tenho would mais o verbo principal. A if clause pode iniciar ou finalizar a frase. O que ele está dizendo? Você já percebeu isso nos exemplos, mas é sempre bom lembrar. Ela pode começar, né, a oração condicional, ela pode iniciar o período ou fazer parte do final do período, não tem problema. Olha lá. If I need money, I will call you. I will call you if I need money. Bom, agora eu quero te dar umas outras dicas, umas outras informações importantes sobre as orações condicionais. Então vamos lá. Zero conditional. Esse tipo de construção é usado para expressar verdades universais ou leis naturais. Então você agora precisa saber quando deve usar cada uma delas. Primeiro eu te mostrei as estruturas. Vou continuar fixando isso aí para você e é bom você ter isso anotado, para você não esquecer, até você se habituar a essas estruturas. Então, olha lá. Metals expand if you hit them. Ó, simple present, zero conditional. Qual é a outra situação que você deve usar uma zero conditional? Dar uma ordem ou instrução. Please call me if you have any problems. Ok? First conditional. Essa construção é usada para expressar uma situação ou ação que pode acontecer no futuro. Olha lá.
If it doesn't rain, I will go to the beach. Ok? Então eu mostro para você ali a situação em que você deve usar uma first conditional. Não esqueça que quando você tem first conditional, você tem simple present e simple future. Bom, second conditional é usado para expressar uma ação ou uma situação improvável, hipotética ou imaginária no presente ou no futuro. Olha ali o exemplo que eu coloquei para você. If I won the lottery, I would buy a yacht. The third conditional é usado para expressar uma ação ou uma situação que não se concretizou no passado e sua possível consequência. If he had arrived early, he wouldn't have missed the flight. Em situações hipotéticas, pode-se usar were para I, he, she and it. Fique bem atento. Em situações hipotéticas, tá certo? Porque você sabe que normalmente nós usamos o quê? Was. Tá certo? Mas em uma situação hipotética, isso pode acontecer. Estou colocando esse lembrete porque você pode encontrar essas estruturas e achar estranho, mas ele usou were para I, he, she, it, se for uma situação hipotética, e é inclusive uma forma até de quando você encontra a construção, você saber assim, o cara usou uma situação hipotética, por isso ele usou were, tá certo? E aí eu coloquei ali o exemplo para você, ó. If I were or was her mother, ok? Então não tem problema, você pode usar essas situações, se forem situações hipotéticas, não esqueça. Observe como os verbos modais também podem ser usados em orações condicionais. Então o modal também pode aparecer ali sem problema. If they studied during their vacation, they might pass the examination. Tudo bem? Então você pode usar sem problema. E aí você tem a segunda possibilidade ali da construção também. Mas esses modais, eles podem aparecer nas orações condicionais. Tenho certeza que você percebeu o que eu falei desde o início. Você tem que saber os tempos verbais e o tipo de oração. Dependendo do tipo de oração que eu tenha, são os tempos verbais que eu devo usar na oração condicional e na oração principal. Tá certo? Bom, agora você já é capaz de realizar os exercícios do capítulo 17. Acredito que você não terá grandes dificuldades. Fique atento à estrutura que você tem para que você possa completar os exercícios corretamente, o tipo de oração que você tem. Mas, se tiver dúvida, é só chamar, ok? Tenham uma excelente semana. Continuem cuidando da saúde de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo.